E se eu te dissesse que os primeiros 5 minutos do seu dia podem ser o segredo para viver décadas a mais? Parece exagero, né? Mas fica comigo até o final, porque a ciência está mostrando, mais do que nunca, que esse pequeno hábito pode fazer uma diferença enorme na sua saúde e longevidade. Seja bem-vindo. Aqui é o Dr. Alexander Mendez, e esse espaço é dedicado a quem quer envelhecer com mais força, inteligência e vitalidade. Se você já passou dos 60, ou se preocupa com alguém que está nessa fase da vida, preste muita atenção. Essa informação pode mudar tudo. Agora me diga, você já parou para pensar no que realmente acontece dentro do seu corpo assim que você acorda? Não estou falando só de como você se sente, mas do que o seu coração, seu cérebro, seus vasos sanguíneos estão passando nesse exato momento. O que você bebe, como se move. Até mesmo o jeito que respira nos primeiros minutos do dia pode ser o que define se você vai chegar aos 85 cheio de energia, ou aos 70 se sentindo frágil. Pesquisas recentes de instituições respeitadíssimas como Harvard e a Clínica Cleveland descobriram algo impressionante. Os idosos mais saudáveis, que chegam aos 90 ou mais com disposição, clareza mental e mobilidade, têm uma coisa em comum. Eles adotaram hábitos matinais simples, sem esforço, que mudaram totalmente o processo de envelhecimento. Não estamos falando de milagres ou suplementos caríssimos. São atitudes práticas, baseadas em ciência, que a maioria das pessoas com mais de 65 anos nem sequer conhece. E o pior, muitos que até ouviram falar acabam ignorando, achando que não faz diferença. Mas você não vai seguir por esse caminho. Porque hoje, eu vou te mostrar o que muitos médicos já chamam de a fórmula de ouro. Um ritual de 5 minutos que pode mudar completamente a forma como seu corpo e sua mente envelhecem. Sem precisar de aparelhos caros, sem rotina complicada, só com intenção e consistência. Para começar, quero te contar a história do Ricardo. Ele tem 68 anos, é aposentado e morava em Valência. Passou a vida sendo super disciplinado, trabalhando como engenheiro. Mas quando se aposentou, tudo começou a desandar. Em menos de 2 anos vivia cansado, com dores constantes nas articulações. Parecia que o corpo dele estava travando. O cardiologista deu um alerta pesado. Ou mudava, ou enfrentaria consequências sérias. Ricardo, como muitos, ficou assustado. Ele mesmo disse: "Achei que nem ia ver meus netos crescerem." Isso bateu fundo. Mas aí veio o inesperado. Um vizinho, que era médico aposentado, deu uma dica. Não era remédio nem tratamento. Apenas um ritual simples de menos de 5 minutos pela manhã. Ricardo, claro, ficou desconfiado. Mas, como ele mesmo falou, não tinha nada a perder. Algumas semanas depois já sentia diferença. 6 meses depois, o médico ficou chocado. Pressão estabilizada, colesterol normalizado, ritmo cardíaco tranquilo. Até o ecocardiograma mostrava melhora. Aos 70 anos, os exames dele pareciam de alguém com 55. Ele me disse: "Foi como ganhar uma segunda chance, e tudo começou com 5 passos simples para despertar o corpo pela manhã." E o primeiro passo é a hidratação. Logo ao abrir os olhos, seu corpo já está desidratado. Mesmo que você não sinta sede, durante o sono perdemos quase meio litro de água só pela respiração e pela pele. Essa secura interna engrossa o sangue, aumenta a carga sobre o coração e os vasos. É por isso que ataques cardíacos e AVCs são mais comuns nas primeiras horas do dia, especialmente em idosos. A solução? Hidratar-se imediatamente. Antes de qualquer café, chá ou comida, beba cerca de 500 ml de água em temperatura ambiente, com o suco de 1/4 de limão fresco. Nada de água gelada. Ela contrai os vasos, o que é péssimo nesse momento. A água morna, por outro lado, ajuda a expandir os vasos e melhorar a circulação. E o limão? Vai além do sabor. Ele traz potássio, vitamina C, eletrólitos naturais, ajuda a relaxar as artérias, equilibrar a pressão e combater inflamações. Também ativa enzimas do fígado, que eliminam toxinas acumuladas durante a noite. E tem mais. Os compostos cítricos estimulam a produção de colágeno, fortalecendo articulações e melhorando a elasticidade da pele. Essa prática simples, feita logo no primeiro minuto do dia,
pode literalmente reprogramar o funcionamento do seu corpo, do sistema cardiovascular até a clareza mental. Mas a água é só o começo. Para ativar de verdade a circulação e o metabolismo, você precisa colocar o corpo em movimento, de forma suave e intencional, nos primeiros minutos do dia. Vamos agora para o segundo passo dessa rotina transformadora: o movimento logo ao acordar. Essa prática de apenas 1 minuto é o que eu chamo de reinício da circulação. E olha, pode parecer simples demais, mas os benefícios são profundos. De acordo com cardiologistas renomados, ativar o fluxo sanguíneo assim que você sai da cama pode reduzir drasticamente o risco de AVC, melhorar o fornecimento de oxigênio para o cérebro e dar aquele empurrão que o seu corpo precisa para começar o dia com tudo. Veja só, depois de horas deitado, o sangue tende a se acumular nas extremidades inferiores. Isso quer dizer menos circulação no cérebro, e é por isso que muitos idosos sentem tontura ou desequilíbrio logo ao levantar. Em alguns casos, essa queda súbita na circulação pode até favorecer a formação de coágulos perigosos. É sutil, comum e totalmente evitável. Pesquisadores da Johns Hopkins descobriram que, se o sangue não for redistribuído corretamente após o despertar, o corpo começa o dia num modo lento, comprimido, com os vasos contraídos e o cérebro em carência de oxigênio. Não é o melhor jeito de começar o dia, concorda? É aí que entra essa sequência de movimento de apenas 60 segundos. Segundo a doutora Helena Torres, especialista em saúde vascular para idosos, só 1 minuto de movimento direcionado pode aumentar em até 40% o fluxo sanguíneo cerebral. Isso mesmo, 40%. O resultado? Menos tontura, mente mais afiada, melhor equilíbrio e menor risco de coágulos e derrames. E sabe o melhor? Você não precisa de nenhum equipamento, nem sair do quarto. Só precisa de intenção. Assim que sair da cama, fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Levante os braços lentamente acima da cabeça, enquanto inspira fundo pelo nariz. Depois baixe-os devagar enquanto solta o ar pela boca. Agora, faça 5 rotações com os ombros para trás, de forma suave. Depois mais 5 para frente. Por fim, eleve os calcanhares do chão, segure por 1 segundo e abaixe devagar. Repita esse movimento 10 vezes. Esses movimentos funcionam como uma bomba natural, empurrando o sangue das pernas de volta para o coração e para o cérebro. Parece simples? É. Mas o impacto disso se sente por horas. Você vai perceber seu corpo esquentando, a mente clareando e aquele torpor matinal desaparecendo. É como girar a chave da ignição do corpo, sem remédio, sem estimulantes. E tem um bônus. Esses movimentos também ativam o sistema linfático. Diferente da circulação sanguínea, o sistema linfático não tem um coração para bombear. Ele depende do movimento muscular. E esse sistema é essencial para eliminar toxinas e fortalecer a imunidade. Ou seja, com esses alongamentos e elevações, você não só energiza o cérebro e o coração, mas também limpa e protege seu organismo. Com o corpo hidratado e o sangue circulando, você está no estado ideal para absorver nutrientes. Mas atenção, é aqui que muitas pessoas sabotam a própria saúde sem perceber. Vamos falar agora do terceiro passo, o que eu chamo de o momento certo da proteína. Muita gente nem imagina, mas se você não consumir proteína nos primeiros 30 minutos após acordar, seu corpo pode começar a degradar os próprios músculos para gerar energia. Esse processo silencioso, chamado de catabolismo, é muito comum em quem tem mais de 65 anos, mesmo naqueles que comem bem no resto do dia. Estudos do Instituto Nacional de Envelhecimento revelam que o corpo nessa fase da vida entra num ritmo acelerado de perda muscular pela manhã. Se você não interrompe isso com uma dose de proteína de qualidade, acaba enfraquecendo com o tempo, o que leva à perda de força, imunidade baixa e maior risco de quedas. A doutora Rebecca Fleming, especialista em nutrição geriátrica, afirma que adultos acima dos 65 anos que consomem entre 25 e 30 gramas de proteína logo ao acordar apresentam 64% menos perda muscular ao longo de 5 anos
do que aqueles que demoram a comer. É muita diferença. E o que comer? Não precisa complicar. Pode ser um shake de proteína whey, 4 a 5 claras com um ovo inteiro, ou iogurte grego com uma dose de proteína em pó. Se for vegetariano, tofu macio, queijo cottage ou proteína vegetal de qualidade, como a de ervilha ou arroz, funcionam bem. O mais importante não é o tipo de proteína, mas o horário. Tem que ser cedo, tem que ser constante. Se você sente que está se alimentando bem, mas ainda assim sente o corpo enfraquecer com o passar dos anos, talvez o problema esteja no momento em que está comendo, e não no que está comendo. Com essa simples mudança, começar o dia com proteína, você fortalece os músculos, melhora os níveis de energia, protege as articulações, apoia a função cognitiva e até beneficia o coração. Além disso, comer proteína cedo ajuda a controlar o apetite. Estudos mostram que isso estabiliza os níveis de açúcar no sangue e reduz a fome ao longo do dia, evitando exageros nas refeições seguintes. Pensa só, com 3 passos simples: beber água com limão, movimentar o corpo e consumir proteína, você já está moldando um dia inteiro de mais força, mais clareza e mais saúde. Agora que seu corpo está hidratado, sua circulação está ativa e seus músculos estão nutridos, é hora de cuidar de um dos aspectos mais negligenciados da rotina matinal: a mobilidade. Muita gente acha que rigidez, dores nas articulações e quedas frequentes são normais com o passar dos anos. Mas a verdade é que esses problemas, na maioria das vezes, não têm a ver com a idade em si, e sim com o que as pessoas deixam de fazer nos primeiros minutos do dia. É por isso que o 4º passo dessa fórmula matinal é o ritual de mobilidade de 90 segundos. Após uma noite inteira de inatividade, os músculos, tendões e articulações ficam mais rígidos, e isso aumenta o risco de lesões até nos movimentos mais simples, como pegar algo no chão, virar o corpo ou levantar da cama. Todos os anos, milhares de idosos perdem sua independência não por doenças, mas por quedas evitáveis, lesões articulares e dores crônicas causadas pela falta de preparo do corpo pela manhã. Segundo especialistas ortopédicos da Mayo Clinic, durante o sono, o fluido protetor das articulações, chamado líquido sinovial, se torna mais espesso. E se você começa a se movimentar sem aquecer as articulações, elas sofrem mais atrito, o que ao longo do tempo pode gerar artrite, rigidez e até degeneração articular permanente. A boa notícia é que há uma solução simples. Depois do exercício de circulação, adicione mais 90 segundos para seguir essa sequência leve de mobilidade, que ajuda a lubrificar as articulações e ativar os grupos musculares mais importantes. Comece sentado na beira da cama. Gire cada pé 10 vezes no sentido horário e depois 10 vezes no sentido anti-horário. Isso ativa a circulação nos membros inferiores e prepara os tornozelos. Depois, mova os joelhos em círculos, lentamente, 10 vezes para cada lado. Sinta o movimento. Vá com calma. Agora fique de pé e segure-se em uma superfície firme. Pode ser o encosto da cama ou uma cadeira estável. Incline o corpo suavemente de um lado para o outro, 5 vezes para cada lado. Depois gire o tronco para a esquerda e para a direita, devagar, sem forçar. Por fim, faça 10 rotações com os ombros para trás, respirando profundamente e de forma relaxada. Pronto. Em menos de 2 minutos, você já ativou sua mobilidade articular. Os benefícios? Menos rigidez, mais equilíbrio, menor risco de queda, especialmente para quem já teve dor nas costas, joelhos ou coluna. Mas tem um bônus que muita gente nem imagina. Essas movimentações também influenciam diretamente no seu humor. Isso mesmo. Quando você move o corpo, o cérebro libera endorfinas, substâncias naturais que melhoram o bem-estar. Essas moléculas ajudam a afastar a ansiedade e até a tristeza que pode aparecer nas primeiras horas do dia, especialmente em quem vive sozinho ou está enfrentando desafios emocionais. Esse pequeno ritual de mobilidade funciona como uma ponte entre o descanso e a ação. Ele dá ao corpo tempo para se ajustar, à mente tempo para focar e ao espírito tempo para se alinhar com o que o dia vai trazer.
É como afinar um instrumento antes de tocar. Você não está só evitando dores e lesões, está se preparando para viver com mais qualidade, com mais disposição e com mais presença. E falando em presença, chegamos agora ao quinto e último elemento da nossa rotina, o despertar da mente. Porque vamos ser sinceros, não adianta ter um corpo saudável se a mente está dispersa, confusa ou desconectada. Você não consegue aproveitar a vida plenamente se não estiver mentalmente presente. E é por isso que o quinto passo dessa rotina é um exercício simples, mas poderosíssimo de clareza mental. Esse passo final não exige esforço físico, mas ativa a parte mais importante de todas, o seu cérebro. A gente tende a achar que o declínio cognitivo depois dos 65 anos é inevitável, mas a ciência mostra que isso pode ser adiado e até evitado com práticas simples feitas logo nas primeiras meia hora do dia. Estudos do Centro de Longevidade Cerebral de Stanford revelam que esse período logo após acordar é um momento de ouro para fortalecer a memória, o foco e a agilidade mental. E como se faz isso? Com uma técnica rápida que estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Pode pensar nela como um fertilizante para os seus neurônios. Ela ajuda a formar novas conexões cerebrais e até a gerar novas células. E o melhor, você não precisa resolver enigmas ou decorar poesia. Basta 1 minuto de recall de memória. Funciona assim. Depois de terminar seu ritual de mobilidade, sente-se de forma confortável, feche os olhos e comece a revisar mentalmente o que fez no dia anterior, mas de trás para frente. Comece pela noite. O que você jantou? Com quem falou? O que estava vestindo? Depois volte para a tarde, depois para a manhã. Tente se lembrar dos detalhes. Que roupas usou, o cheiro do café, o clima do dia. Com o tempo, esse exercício fica mais fácil e você pode tentar lembrar de 2 dias antes ou incluir ainda mais detalhes. Esse pequeno desafio diário tem mostrado resultados incríveis na preservação da memória e na manutenção da clareza mental, mesmo em pessoas com mais de 80 ou 90 anos. Mais impressionante ainda, quem faz esse exercício regularmente costuma apresentar o mesmo desempenho cognitivo de pessoas 10 a 20 anos mais jovens. Isso acontece porque você fortalece o que os cientistas chamam de reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de encontrar novos caminhos quando outros começam a falhar. E quando você une essa atividade mental com os 4 hábitos anteriores, hidratação, movimento, nutrição e mobilidade, o efeito é multiplicado. Você cria uma sinergia corpo-mente que não só prolonga sua vida, mas melhora a forma como você vive cada dia. Agora me diz, você está pronto para transformar seus primeiros 5 minutos do dia nos mais importantes da sua vida? Não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar. Amanhã de manhã, antes do mundo te puxar para a correria, experimente esses 5 passos. Só 5 minutos. Um copo d'água com limão. Um pouco de movimento. Uma dose de proteína. Uma sequência de mobilidade. Um exercício de memória. Simples, acessível, poderoso. Se alguma parte desse vídeo te tocou, deixa seu comentário dizendo qual desses hábitos você vai começar amanhã. Já pratica algum? Compartilhe a sua experiência, quero muito saber. E claro, se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo dicas práticas que fortalecem seu corpo, clareiam sua mente e mantêm seu espírito ativo. Compartilhe também com alguém que você ama. Pais, avós, amigos. Às vezes, o maior presente que a gente pode dar é uma rotina que muda tudo. E esses 5 minutos podem ser o que faltava para que alguém que você ama ganhe mais tempo, mais liberdade e mais vida.